Fala galera, pessoal, nossa aula de hoje é sobre simplificação de raízes, correto? Essa aula de simplificação de raízes eu considero ela como uma das aulas mais importantes dentro do estudo da radiciação. Por quê? Porque é através da simplificação de raízes, né? Ou você pode ver também falando sobre simplificação de radicais, tá bom? Lembrando que o radical é o símbolo da raiz, né? Então ela pode ter esses dois nomes, esse conteúdo. Bom, voltando do que eu estava falando, eu gosto de dizer que simplificação de raízes eu considero, na verdade, uma das partes mais importantes, porque é por meio da simplificação de raízes que você consegue encontrar o resultado de qualquer raiz, seja ela raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta, você aplica a simplificação de raiz, você consegue achar o resultado dela. Seja raiz exata, seja raiz não exata. É o que nós vamos abordar nessa videoaula, tá bom? Simplificação de raízes, tanto de raízes exatas quanto de raízes não exatas. Então vamos lá, né? Olha só, muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da raiz ou o resultado se o resultado é um número inteiro ou se ele é um resultado não inteiro, tá bom? Nesse caso, podemos simplificar a raiz. Vamos ver aqui, ó. Simplificar uma raiz significa escrevê-lo, tá? Ou escrevê-la, né? No caso for radical, no caso que vamos colocar isso, reescrevê-la de maneira mais simples, aplicando as propriedades das raízes. Então, olha só, simplificar uma raiz, galera, é você escrever ela de forma mais simples, tá bom? Quando a gente aplica a simplificação de frações, o que a gente faz? A gente pega uma fração e escreve ela de uma forma mais simples, né? Às vezes você simplificando a fração, você consegue chegar num resultado inteiro, ou às vezes a fração ela não é uma fração exata, né? Então você vai apenas simplificar ela, ou seja, você vai escrever ela de forma mais simples. Você vai diminuir os números dessa fração. As raízes é da mesma forma. Quando a raiz ela é uma raiz exata, se você aplicar a simplificação de raízes nela, você vai chegar num resultado, no número inteiro, igual na fração. Quando a fração ela é exata, você simplifica ela, você vai chegar no número inteiro como resposta. Tá bom? Raiz da mesma forma. Agora, quando a raiz ela não é exata, você vai só simplificar ela, você vai diminuir os números dessa nossa raiz, tá bom? Então, para fazer a simplificação, devemos seguir os seguintes passos. Eu vou mostrar a simplificação de raiz para vocês em 3 passos, tá bom? Depois, vamos fazer vários exemplos. Olha só. Primeiro passo, você vai fatorar o número em fatores primos, né? Fazer aquela famosa decomposição em fatores primos, né? Também conhecida como fatoração. Segundo passo, escrever o número na forma de potência, tá? Depois que a gente fatora o número, a gente pode escrever ele em forma de potência com números primos, né? Porque a fatoração nós fazemos a simplificação do número, né? Escrevemos ele em uma multiplicação de números primos, tá? Que podemos transformar também para uma potência e escrevemos isso, né, dentro, né, da raiz, certo? E por último, colocar, né, o terceiro passo, colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número o índice do radical e o expoente da potência, propriedade da radiciação. Então aqui, galera, para nós simplificarmos uma raiz, nós vamos utilizar também as propriedades. Por isso que, né, nós aprendemos primeiramente as propriedades das raízes para depois a gente aprender a simplificação de raízes. Por quê? Porque aqui nós vamos utilizar as propriedades como um recurso para a gente simplificar, tá bom? Vai chegar um ponto aqui, tá? É o nosso terceiro, no terceiro passo nós vamos utilizar propriedades da radiciação, tá bom? Aí você pergunta, vou utilizar quais propriedades? Talvez você utilize uma, duas, depende, vai depender da raiz, você vai utilizar uma, duas propriedades, tá bom? Mas vamos lá. Então, o primeiro passo é o quê? Fatorar em fatores primos, né? Segundo passo, escrever o número na forma de potência. E o terceiro passo, nós colocarmos essa potência dentro da raiz e aplicar uma propriedade para encontrarmos, né, a raiz simplificada. Vamos lá. Então, aqui, ó, antes de começarmos, eu vou fazer essa pergunta aqui para você. Como calcular o resultado de qualquer raiz? Qualquer raiz, seja ela quadrada, qualquer índice, certo? Qualquer raiz, qualquer radicando e qualquer índice. Como calcular? Tá aqui a resposta em vermelho, ó. Utilizando a simplificação de raízes. Com a simplificação de raízes você consegue resolver
qualquer raiz, seja exata, seja não exata, seja índice ímpar, seja índice par, seja qualquer raiz que for, você consegue resolver ela por meio da simplificação de raízes. Então vamos agora para a prática, né? Então, primeiramente, vou resolver para vocês simplificação de raízes exatas. O que é simplificação de raízes exatas? São aquelas raízes que o resultado dela dá exato, ou seja, números inteiros, né? Por exemplo, raiz quadrada do número 4 vai dar 2, raiz quadrada do número 9 vai dar 3, raiz quadrada do número 16 vai dar 4, tá? Certo? Então, isso aí são raízes exatas, né? Agora, se você for tentar fazer raiz quadrada do número 10, não vai dar um número exato, né? Não dá exato. Então, olha só, vamos começar aqui com as raízes exatas. Olha só, raiz quadrada do número 64. Então, primeiro passo, transformar o número 64 em fatores primos, né? Vamos fatorar o 64. Então, tá aqui, ó. Você vai escrever o 64, coloca uma barra aqui no lado do 64 e do lado direito aqui dessa barra vai ficar a nossa fatoração, tá? Então, vamos lá. Você vai fatorar o 64 por números primos, tá bom? Então, vamos lembrar quem são os números primos. Começando no menor, é o número 2, depois do 2 nós temos o 3, depois do 3 nós temos o 5, depois do 5 nós temos o 7, depois do 7 nós temos o 11, depois do 11 nós temos o 13, depois do 13 nós temos o 17, depois do 17 nós temos o 19. Mas assim, não se preocupe, por quê? Porque nós costumamos utilizar o quê? O 2, o 3, o 5 e o 7. São esses quatro os mais utilizados. De vez em quando, às vezes, você utiliza um 11, né? Um 13, um 17. Mas assim, você só tem que lembrar do 2, do 3, do 5 e do 7. Vamos lá. 64. 64, a gente sempre começa por uma questão de organização, tá? A gente começa pelo menor número primo, tá bom? Se você quiser começar pelo 3, pelo 5, não tem problema. Você pode, mas eu gosto de começar pelo 2, depois não dá mais pro 2, eu passo pro 3. Só por uma questão de organização, tá bom? Então, olha só, 64. Primeiro, a gente começa pelo 2, né? Vou começar pelo 2. Como que eu sei que o número ele é divisível por 2? Basta que ele seja par. 64 é par? Sim, então dá para dividir por 2. Então vamos lá, 64 dividido por 2, você coloca o 2 aqui, resultado você coloca aqui embaixo, ó. Vai dar quanto? 32. Beleza, agora, 32. 32 dá para dividir por 2? Dá, porque ele também é par. Então eu vou colocar aqui do lado de novo, ó, 32 divide por 2, o resultado vai dar aqui embaixo, ó, 16, tá? Da mesma forma, 16 é par, então dá para dividir por 2. Então, coloca aqui, ó, divido 16 por 2, o resultado tá aqui embaixo, ó, 8. O 8 também é par, então o 8 divide por 2, né, que vai dar 4 aqui, né? Pronto, e o 4 também é par, então 4 também dá para dividir por 2, que vai dar 2, né? E o 2 divide por 2, vai dar quanto? 1. A sua fatoração, ela finaliza quando o número 64 aqui, ou qualquer outro número que você for fatorar, ele chega em 1. Pronto. Agora aqui está a minha fatoração, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado 6 vezes. Quanto que dá isso aqui? 64. Então, assim, se você, por exemplo, tem o número 6, ao invés de escrever o número 6, você escreve assim, ó, 2 vezes 3. Posso escrever ele dessa forma? Pode, porque 2 vezes 3 vai dar 6. Então, eu estou pegando o número 64 e escrevendo ele em forma de multiplicação de números primos. Tá vendo aqui? Eu tenho o número 2, ó, o número primo. Estou multiplicando ele 6 vezes. Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, eu estou escrevendo o 64 na forma de uma multiplicação. Então, tá aqui, ó, 2 elevado a 6, tá? Tá bom, tá aqui, ó. Ou então, como a minha raiz ela é quadrada, você pode trabalhar assim, ó, ou você coloca em uma potência só, 2 elevado a 6, ou então você pode escrever, como a raiz ela é quadrada, o índice é 2, você pode escrever de 2 em 2, o índice 2, 2. Como assim? Aqui, ó, vou juntar esses dois aqui, ó. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Vezes aqui, ó, de novo, ó, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Vezes 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Você pode juntar também a quantidade do índice aqui, ó, de 2 em 2, tá? Então, eu juntei aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ou seja, 2 vezes 2 vezes... Ou seja, 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado. Se você for resolver isso aqui, você pode resolver pela propriedade da multiplicação de potências de mesma base, tá vendo? Conserva a base, somos expoentes. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Então, isso aqui, na verdade, é 2 elevado a 6. É igual isso aqui, é de cima. Por que eu fiz dessas duas maneiras aqui? Porque eu vou mostrar pra você que você pode aplicar qualquer uma dessas duas maneiras aqui que vai dar certo. Ou você pode usar o 2 elevado a 6, ou você pode usar o 2 elevado a 2 3 vezes, que também vai chegar no mesmo resultado. Tá bom? Por isso que eu falei pra você, eu posso usar uma propriedade? Não, você pode usar várias propriedades, né? Igual aqui, posso usar essa propriedade aqui da multiplicação, que volta a ser isso aqui. Então, você pode abrir, ó, tá vendo? 2 vezes elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2. Na verdade, isso aqui é 2 elevado a 6, tá bom? Então, tá aqui, 64 é igual a 2 elevado a 6, ou então 64 é 2 elevado a 2 multiplicado 3 vezes, tá aqui. Segundo passo, inserir o resultado, né, da potência.
esse resultado na forma de potência dentro da raiz. Então tá aqui, raiz de 64 é igual a raiz de 2 elevado a 6. Raiz quadrada de 64 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, 3 vezes, né? Então tá aqui, acabei de escrever. Agora vamos para o passo 3, que é o nosso último passo, né? Pra gente encontrar o resultado. Tá aqui, terceiro passo, simplificar o radical, né? Então tá aqui, ó, 2 elevado a 6. Agora eu vou aplicar aquela propriedade. Lembra quando você tem aqui é igual a 2 e 2, lembra que a gente tira isso aqui da raiz? Você lembra dessa propriedade? Na verdade, existe outra propriedade também, lembra? Que é dividir. Ou você pode multiplicar o índice com o expoente pelo mesmo número, tá? Você não modifica o resultado. Ou então você pode dividir o índice, né, da raiz com o expoente aqui pelo mesmo número, tá? Certo? Pode dividir pelo mesmo número, que você também não modifica o resultado. Só que é o seguinte, quando você divide aqui, ó, 2 por 2, aí vai ficar o quê? Raiz de 1. Não existe raiz de 1. Quando a raiz vira 1, o símbolo de radical desaparece. Certo? E o número lá dentro permanece, só que sem o quê? Sem o radical. Então vamos lá, vou dividir aqui, ó, o 2 por 2 e o 6, o expoente por 2. Então ficou o quê? Aqui ficou 1, então o radical desaparece, aqui fica quanto? 3. Então vai ficar 2 elevado a 3, ele sai do radical, de dentro do símbolo, tá? Então pronto, vai ficar quanto? 2 elevado a 3. Agora você resolve, 2 elevado a 3 é quanto? 8. Pronto. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Resolvi ela utilizando a simplificação de radicais. Ou então você pode pegar esse daqui agora, ó. Ao invés de pegar 2 elevado a 6, você pode pegar assim, ó. Vamos lá, aqui, ó. Fiz do lado aqui, ó. Ó. 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2. Lembra que quando você tem uma multiplicação, né, dentro da raiz, você pode separar isso, né, em raízes diferentes, separadas. Olha só. Raiz de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? Aí lembra que ó, o índice é 2, né? Agora eu vou aplicar a mesma propriedade que eu fiz aqui, ó. Corto 2 com 2, ele vai aqui, ó, divide, na verdade divide por 2, né? Ou então você pode simplesmente aplicar aquela propriedade que é o quê? Quando o expoente lá dentro é igual ao índice, você pode cortar e ele sai da raiz, não é? Então tá aqui, ó, vou cortar aqui, você pode, ou então você pode dividir por 2, né? O expoente e o índice tá aqui, ou então você simplesmente corta 2 com 2 e ele sai de fora, tá aqui 2. Esse 2 com 2 corta e vem pra fora, e esse aqui também. Então ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 8, porque todos eles saem da raiz, né? E 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Pronto, chegamos na mesma resposta. Certinho? Raiz, ou melhor, exemplo 2, né? Raiz quinta de 243. Agora eu vou fazer uma raiz quinta, ó. Você pode fazer com qualquer raiz. Essa raiz aqui, ela é exata, viu, galera? Quer ver só? Ó, raiz quinta de 243. Então, o primeiro passo é transformar o número 243, que é o radicando, né, em fatores primos, tá? 243 divide por 3, vai dar quanto? 81. 81 divide por 3, né, aqui, vai dar 27. 27 divide por 3, opa, aqui, vai dar 9. 9 divide por 3, vai dar 3. E 3 divide por 3, vai dar 1. Pronto, a minha fatoração encerrou, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 multiplicando 5 vezes. E olha só que coincidência, o índice é 5, né? Então 3 multiplicando 5 vezes é 3 elevado a 5, tá? Então tá aqui, 243 é 3 elevado a 5. Você pode escolher qualquer uma dessas duas formas. Só que quando o índice é ímpar, né? É melhor você já trabalhar com a quantidade já exata, igual aqui, ó, do índice, tá? Deu 5, então tem o 3 multiplicando 5 vezes, então vou utilizar esse aqui, ó, 3 elevado a 5, tá? Então, segundo passo, inserir o resultado na forma de potência dentro da raiz. Então, vai ficar raiz quinta de 243 é igual a raiz quinta de 3 elevado a 5. Terceiro passo, simplificar o radical. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quinta de 3 elevado a 5. Eu posso dividir aqui dentro o índice com o expoente por 5, né? Vai dar, sobrar o quê? O 3. Ou então, você pode simplesmente cortar o 5 do índice com o 5 aqui do expoente, o 3 sai fora e deu o resultado quanto? 3. Ou seja, 3 elevado a 5 é igual a 243, que é a nossa raiz quinta aqui. Pronto, o resultado é isso, ó, 3. Tá bom? Se você pegar o 3 e elevar o expoente 5 aqui, vai dar quanto? 243. E de fato, sim, ó. Fatoriou 243, deu 3 elevado a 5. Tá bom? Exemplo 3, tá? Eu vou fazer aqui agora uma raiz quadrada do número 144, tá? Então, o primeiro passo, transformar o 144 em fatores primos. Vamos fatorar ele, ó. 144 dividido por 2 vai dar 72, 72 dividido por 2 vai dar 36, 36 dividido por 2 vai dar 18, 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora o 9 não dá para dividir por 2, porque ele é ímpar, né? Mas o 9 dá para dividir por 3, ó. Dividir por 3 vai dar 3, dividido por 3 vai dar 1. Pronto, então ficou aqui, ó, o 2, ó, 1, 2, 3, 4 vezes e o 3 duas vezes, tá? Então ficou assim, ó, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, tá aqui, ó. Escrevi na forma de potência. Então 144 é a mesma coisa que eu fazer 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, tá bom? Agora vamos para o segundo passo, ó. Inserir o resultado na forma de potência dentro da raiz, tá? Então 144 é igual a isso aqui, não é? Só que eu vou fazer o quê? Ó, pegar isso daqui, ó, e inserir dentro da raiz, tá bom?
Então aqui, ó, 144 é igual a raiz de 144, né? Raiz quadrada de 144 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Agora eu vou pegar isso daqui, ó, e fazer o quê? Simplificar, ou melhor, vou separar primeiro, ó, vou separar aqui. Raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2. Agora eu vou simplificar, eu divido por 2, esse aqui por 2 vai ficar 1, e aqui dentro vai ficar 2 ao quadrado, tá? Então ficou 2 ao quadrado lá dentro, certo? E só porque ele saiu da raiz, porque aqui o índice virou 1, então o radical desaparece. E aqui vai ser 2 e 2, basta, né, dividir por 2, então basta cortar o 2 com 2 aqui, ó. E o 3 saiu da raiz. Então ficou 2 elevado a 2 vezes 3. 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Portanto, a raiz quadrada de 144 é igual a 12, galera. Certinho? Quando acontecer assim, ó, 2 e 4, tá vendo? Aqui eu posso simplificar, ó, 2 com 2, o 3 sai da raiz. E aqui eu posso simplificar, ó. Corto o 2 dividido por 2 e o 4 por 2 vai dar 2 ao quadrado e aqui fica 1, 2 vira 1 e o 4 vira 2. Então vai ficar o 2 ao quadrado sai da raiz, é o que aconteceu aqui, ó. 2 ao quadrado sai da raiz, multiplicado aqui o 3 sai da raiz porque eu corto 2 com 2 e o 3 sai da raiz. Então fica assim, 2 ao quadrado vezes 3, tá bom? Agora vamos fazer aqui exemplo de simplificação de raízes não exatas. Todas as vezes que você fizer a simplificação de raízes exatas, vai acontecer isso, ó. Vai dar números o que? Exato, certo? Vai dar certinho, simplificação aqui, ó. O número 2, o número 4, tá vendo? Então você vai dar o número 2 com 2, vai cortar, sempre você vai cortar e o número vai sair da raiz. Sempre você vai simplificar, ele sai da raiz, quando a raiz ela é exata. Agora, vamos ver a situação quando a raiz ela não é exata. Por exemplo, ó, raiz quadrada de 392 é uma raiz não exata, mas o procedimento é o mesmo. Primeiro passo, vamos transformar, né, o número 392 em fatores primos, né? Vamos simplificar. 392 dá para dividir por 2, dá 196. 196 dividido por 2 dá 98. 98 dá para dividir por 2, dá quanto? 49. Agora o 49 é ímpar, né? Não dá. Ele não divide nem por 2, nem por 3, mas nem por 5. Mas ele divide por 7, né? Então divide por 7 vai dar 7, divide por 7 que vai dar 1. Então tá aqui a nossa fatoração, ó. O 2 3 vezes e o 7 2 vezes, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. Então tem aqui, ó. Como a nossa raiz ela é quadrada, galera, não vale a pena eu colocar aqui, ó, o 2 elevado a 3. Por quê? Porque eu não vou conseguir cortar. Porque eu vou jogar dentro da raiz 2 elevado a 3. Só que o índice é 2. Né? Então eu não vou conseguir simplificar o 3 com 2. Né? Não vou conseguir simplificar 2 elevado a 3 dentro da raiz quadrada. Como é que eu vou simplificar a potência 3, expoente 3 com o índice 2? Não dá. Então, o que a gente faz? A gente vai juntar aqui, ó, 2 elevado a... O 2 multiplicar 3 vezes, eu vou fazer aqui, eu vou juntar de 2, né? Aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1. Por quê? Porque 2 ao quadrado eu posso cortar. E esse 2 elevado a 1 não vai ter como, ele vai ter que ficar dentro da raiz, tá? E o 7 elevado a 2 também dá para eu simplificar ele, tá? Então vai ficar assim, ó. 392 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2, tá bom? Segundo passo, eu vou pegar isso daqui, né, e representar dentro do radical, tá? Porque raiz quadrada de 392 é a mesma coisa que eu escrevi dessa forma aqui, tá bom? E último passo, simplificar o radical, né? Vamos lá. Então eu tenho, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2, tá? Então eu vou separar. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2. Tudo isso dentro do radical, né? Então, ó, esse 2 aqui com esse 2 eu corto, ele sai da raiz. Agora, raiz quadrada de 2 elevado a 1. Não dá. Tá vendo aqui, ó? Raiz quadrada de 2 elevado a 1. Não dá pra simplificar o 2 com 1. Não dá. Né? Então esse 2 permanece dentro da raiz. E aqui o 2 com 7 ao quadrado, aqui eu posso fazer o que? Simplificar. Posso cortar o 2 com 2 e o 7 sai da raiz. Então, portanto, ficou assim, ó. 2 vezes raiz de 2 vezes 7, né? Como tá multiplicando, sabe o que você faz? Você multiplica o 2 vezes 7, vai dar 14. Então fica o quê? 14 vezes raiz de 2. Não tem necessidade de aparecer o vezes, né? Então fica o quê? 14 raiz de 2. Quer dizer, eu tenho 14 multiplicado pela raiz de 2. Então tá vendo que a gente simplificou. Nesse caso, quando a raiz é exata, você vai chegar o quê? No valor exato aqui como resposta. Quando a raiz ela não é exata, e se você vai simplificar ela, você vai chegar no resultado assim, igual aqui, ó, 14 raiz de 2, certo? Simplifiquei ela. Ela era raiz de 392, virou o quê? Virou 14 vezes raiz de 2. Quando você faz, ó, na calculadora, raiz quadrada de 392, você vai achar um resultado, né? Número com vírgula. Se você fizer raiz de 2 na calculadora e multiplicar por 14, você vai chegar no mesmo resultado da raiz quadrada de 392, certo? Então você simplificou ela. Você escreveu ela de uma forma mais simples. Basta você fazer raiz de 2 e multiplicar pelo número 14, certinho? Vamos fazer mais um exemplo aqui de simplificação de raízes não exatas. Vamos lá. Exemplo 2, na verdade, aqui, né? Exemplo 2, isso. Olha só, nesse exemplo 2 eu vou fazer aqui raiz quadrada de 99.
Raiz quadrada de 100, ela é exata. Se eu fizer essa simplificação dela, daria um número exato 10, né? Mas a raiz de 99 não é exata. Então, vamos simplificar ela, tá bom? Então, todas as vezes que você tem uma raiz quadrada, uma raiz, seja quadrada, o que for o índice dela, mas ela não é exata, você pode simplificar ela. Sempre as respostas serão valores simplificados. Tá bom? Você nunca vai ter como alternativa de resposta, né, a raiz sem estar na forma simplificada dela. Sempre trabalha com a forma simplificada. Por isso nós precisamos o quê? Simplificar a raiz. Mesmo que ela não é exata, você precisa simplificar ela. Certinho? Por exemplo, você faz um cálculo lá, a resposta deu raiz de 392. Você não vai encontrar nas alternativas raiz de 392 como resposta. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar 14 raiz de 2 como alternativa na sua resposta. Tá bom? Então, você precisa fatorar a raiz de 392 e chegar na forma simplificada dela. Então, vamos chegar na resposta simplificada de raiz quadrada de 99. Vamos supor que você faz um cálculo lá, né? Uma expressão e o resultado deu raiz de 99. Aí tem lá, letra A. Você vai ver lá, nas opções, né? Alternativa lá, você vai ver lá, raiz, 3 raiz de 15, 3 raiz de 9, 3 raiz de 7, 3 raiz de 5 e 3 raiz de 11. Uai, mas a minha resposta deu raiz de 99. Cadê a raiz de 99 como resposta? Não vai aparecer. Sempre as alternativas para você marcar, se o resultado for uma raiz não exata, será a raiz simplificada. Então, no caso, apareceria isso aqui, ó. 3 raiz de 11 como alternativa para você marcar, certo? Então, se você resolveu uma expressão, o resultado ela deu raiz de 99, não vai aparecer raiz de 99 como opção para você marcar. Vai aparecer 3 raiz de 11. Agora vamos ver como chegar em 3 raiz de 11, né? Você vai simplificar a raiz de 99. Quer ver só? Vamos lá. Primeiro passo. Vamos o quê? Fatorar o 99. 99, ele é divisível por 3, tá? Por 2 não é porque ele é ímpar. Como eu sei que o número é divisível por 3? Basta você somar os algarismos. Ó, 9 mais 9 vai dar quanto? 18. 18 é divisível por 3? É, então 99 também é. Certinho? Vamos lá. 99 dividido por 3 dá quanto? 33. Da mesma forma, será que o 3 dividido por 3 soma? 3 mais 3 é 6, 6 dividido por 3, então 33 também dividido por 3, tá? 33 dividido por 3 vai dar quanto? 11. Agora o 11 vai dividir por quem? Por ele mesmo, porque o 11 é um número primo, tá? Então 11 divide por 11, que vai dar quanto? 1. Então ficou aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 11, ó, 3 vezes 3 vai dar o quê? 3 ao quadrado, e 11, uma vez é 11 elevado a 1, certo? A minha raiz é o quê? Quadrada, né? Então agora eu vou pegar isso aqui e colocar dentro do radical. O segundo passo, ó, raiz de 99 é igual a raiz quadrada de 99, é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 11 elevado a 1, tá? Terceiro passo, simplificar o radical, aplicar a propriedade nele, né? Então vai ficar aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 dentro da raiz, né? Eu vou separar raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 11 elevado a 1. Certinho? Opa, faltou aqui, ó. Aqui, ó, raiz quadrada. E aqui é 11, né? 11 elevado a 1. Aqui é 1. Isso. Mesmo de cima aí, né? Só que aqui agora eu coloquei o índice 2, né? Olha só. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 11 elevado a 1, certo? Eu vou simplificar o 2 com 2 aqui, certo? Dividir por 2, você pode simplesmente aplicar aquela propriedade onde o índice e a potência, o expoente aqui do radicando é igual, você pode simplesmente eliminar, né, a raiz. Então vai ficar o quê? 3. E aqui, dá para simplificar 2 com 1 aqui? Não dá, então permanece. Raiz quadrada de 11, né? Então ficou o quê? 3 vezes raiz quadrada de 11, portanto, 3 raiz de 11 é a raiz quadrada de 99 simplificada, tá bom? Galera, tá vendo que essa aula é uma das aulas mais importantes dentro do estudo da radiciação? Então, simplificação de raiz, galera, é uma parte muito importante dentro do estudo da operação de radiciação. Por quê? Porque através da simplificação de raízes, você consegue chegar no resultado de qualquer raiz, seja ela exata, seja ela não exata, você vai simplificar ela. Se ela for exata, a simplificação vai dar um número exato. Se ela for não exata, a simplificação vai dar o quê? Vai dar um número multiplicado por uma raiz menor. Tá bom, galera? Então essa foi a nossa aula sobre simplificação de raízes. Fico por aqui e fui!